Essa semana eu fiz uma pergunta meio maluca para o ChatGPT. Eu perguntei para ele se ele faria uma festa de aniversário para uma criança de 1 ano de idade. Perguntei se ele fosse humano e se ele tivesse um filho. Quando esse filho completasse 1 ano, se ele iria celebrar, comemorar o aniversário dessa criança fazendo uma festa para ela. Eu confesso que no meio da resposta dele, apesar de eu ser filósofo, de estudar filosofia, houve uma frase que me chamou muita atenção e que mostrou para mim porque tantas pessoas hoje vivem insatisfeitas com a sua vida. É sobre essa resposta que eu recebi e sobre essa insatisfação que nós sentimos no nosso viver que a gente vai refletir aqui hoje. Meu nome é Rafa Barbosa, eu sou filósofo, professor, palestrante e essa aqui é a sua Semente Matinal. Toda manhã, uma reflexão da filosofia para te ajudar a se apaixonar pela sua vida. Eu fiz essa pergunta para o ChatGPT porque eu fui comemorar o aniversário de 1 ano da minha sobrinha. Lindíssima, a pequenininha. E aí, antes de ir para a festa, eu fiquei racionalizando e me perguntando, caramba, vamos para a festa de Mariá, que é a minha sobrinha. Ela tem 1 ano, nem vai se lembrar do que aconteceu na festa, nem vai saber que a festa aconteceu, vai só olhar as fotos futuramente, provavelmente as fotos dela chorando, com raiva, porque ela queria estar, sei lá, brincando de qualquer coisa e o povo estava lá tirando foto com ela, mas fiquei pensando sobre isso. E aí fui perguntar ao ChatGPT o que é que ela achava dessa situação dos pais que fazem aniversário para crianças de apenas 1 ano de idade. E ele começou a responder um bocado de coisa. No meio da resposta dele, tinha uma frase que ele nem focou tanto, mas que ele me disse assim: rituais importam. A resposta do ChatGPT, no final das contas, foi que sim, ele faria a festa de aniversário do seu filho de 1 ano. E ele usou essa frase: rituais importam. Eu fico olhando para a nossa vida e eu percebo que a gente transita por dois extremos hoje na nossa sociedade. Vê comigo se isso faz sentido, se acontece com você ou não. Mas eu percebo que, de um lado, nós muitas vezes trazemos um pensamento muito, sei lá, racional demais, muito performático, que aí não celebra nada na vida. Fica pensando, mas por que é que eu vou celebrar? Por que é que eu vou comemorar tal coisa? Se a criança nem vai lembrar, se aquele feito que eu alcancei nem vale tanto assim, se, sei lá, todo mês essa coisa acontece, para que é que eu vou estar celebrando essas coisas? Todos os dias na nossa vida são iguais. Muitas vezes a gente escuta essa fala. E aí, por isso, nós deixamos de cuidar, de aproveitar, de dar a alguns momentos do nosso viver uma importância que eles merecem ter. Decorrência disso é que a nossa vida começa a ficar muitas vezes automática. Nós acreditamos que o viver não passa de apenas uma obrigação, um dever, tarefas a serem cumpridas, checklists a serem assinalados. E aí a gente vai entrando nesse modo automático de que nada do que a gente faz é importante, nada do que a gente vive é tão diferente assim, de que nada merece ser comemorado, celebrado, de que a gente só está fazendo o nosso papel mesmo. E aí eu me pergunto, diante de uma vida em que a gente não para olhar de frente para ela e perceber quais são os momentos que de fato nos trazem gratidão, felicidade, satisfação por estar vivendo aquilo, como é que a gente vai sentir felicidade, gratidão e satisfação em nosso viver? Percebe? Muitas vezes a gente se engana acreditando que a gente precisa de coisas extraordinárias para celebrar em nossa vida. Que a vida precisa ter coisas muito boas para que elas sejam celebradas. Mas na realidade, talvez, seja a nossa capacidade
de celebrar as coisas que já existem no nosso viver, que vai trazer uma vida mais bonita, mais feliz para os nossos dias. Então, de um lado, nós temos esse movimento do ser humano, de querer racionalizar e de querer viver no automático. Só que do outro lado, nós temos também um movimento que é muito perigoso, que é, tá bom, vamos celebrar, vamos comemorar, mas fazemos isso porque tá todo mundo dizendo que a gente tem que fazer. É como a pessoa que faz a festa, por exemplo, sei lá, de 1 ano, de 2, o seu próprio aniversário, porque todo mundo diz que você tem que fazer. Porque todo mundo diz que, não, mas não pode passar em branco. E aí você termina fazendo coisas não por você, não porque você enxerga sentido, não porque aquilo ali te traz de fato uma realização, mas porque pelo fato de que todos os outros estão ou fazendo ou te dizendo para fazer, você também o faz. Quando você também o faz, você continua se sentindo vazio, aí você acha que é porque está faltando coisas para celebrar. Aí você passa a querer celebrar absolutamente tudo que tem na sua vida. E se a gente celebra tudo que existe no nosso viver, será que tudo que existe no nosso viver, de fato, tem motivo para ser celebrado? E na realidade não. Querer ritualizar todos os aspectos da nossa vida é querer dar o mesmo peso a tudo que existe ali no nosso viver. E eu, particularmente, não acredito que tudo tenha esse mesmo peso. Rafa, qual seria então o meio termo nessa maluquice que a gente vive? Eu venho falando sobre celebrar, sobre rituais importam. E como é que a gente identifica, então, por exemplo, quais seriam os rituais que vale a pena a gente celebrar ou não celebrar? Por que é que rituais importam? Eu acredito que rituais importam porque eles nos lembram do que tem importância. Os rituais servem na nossa vida, pode olhar desde a história do Homo sapiens, nossa antiga espécie, nossos primeiros povos. Os rituais, eles marcam mudanças de fase. Os rituais, eles nos relembram da importância daquilo que foi superado, daquilo que foi conquistado. Só que tem um ponto muito importante que a gente vem esquecendo sobre os rituais no nosso viver. Que os rituais, eles demandam esforço. Eles demandam dedicação. Então, se a gente acredita que tudo na nossa vida tem que ser celebrado, como a gente vinha falando, será que a gente está de fato trazendo essa intenção, esse cuidado, esse esforço em entender sequer o que é que está sendo comemorado ali? Rituais importam. E quando eu falo aqui sobre rituais, não é necessariamente sobre comemoração de um aniversário, coisas grandiosas assim. Mas a gente precisa identificar na nossa vida quais são os esforços que precisamos fazer para nos lembrarmos daquilo que importa. Eu acho que esse é o cerne dessa reflexão. Se para você importa almoçar com, sei lá, sua avó, seu avô, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, esse é um ritual que merece o esforço. Porque ele vai te lembrar do quanto você os ama. Ele vai te lembrar que no meio da sua semana tão corrida, dá assim para você separar 30 minutinhos, 1 hora, sair correndo ali. Os rituais vão te lembrar que vale a pena abrir mão de algo por aquilo que te move muito. Se para você o importante é ter momentos com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Se para você um ritual importante é, sei lá, fazer sua corrida no final de semana, pintar seus quadros que você gosta, ler os livros que para você são importantes. Se para você o ritual que é importante é uma vivência da sua espiritualidade religiosa. Todos esses momentos, eles nos deslocam da vida que é um mero dever e faz com que a gente dê uma pausa nesse dever e perceba assim,
Mas é também preciso esforço para aquilo que me faz viver. Não é apenas o dever, é também o viver. E aí eu pergunto, será que nós vivemos apenas pelo dever ou por aquilo que preenche também aqui o nosso viver? Rituais importam, celebrações importam. A vida ela é rara, é bonita, é única e merece ser celebrada. Mas essa celebração, ela vem com dedicação, com esforço, com interesse e com atenção para aquilo que vem daqui, ó, desse cantinho, e faz com que a gente bote para fora o que há de melhor dentro de nós. Então, se você esteve comigo até agora, eu quero saber se tem algum jardineiro, alguma jardineira aí das sementes matinais nesse momento aqui. Comenta aqui embaixo. Rafa, plantei a minha sementinha de hoje. Eu torço para que ela dê frutos no seu viver. E se lembre sempre do nosso acordo diário que sempre trazemos aqui nas nossas reflexões. É o nosso lema. Se apaixone pela vida, porque a vida sem paixão é um grande desperdício. Amanhã eu te espero aqui com mais sementes matinais. Até lá!